Tarcísio, Oi, pois não. Georgiana. Fala, Georgiana. Se eu quiser fazer uma prova com 10, 20 questões, eu tenho que criar 10, 20 categorias? Não, não. Na verdade, Georgiana, você pode ter uma categoria só. A categoria, ela é interessante se você não quer. Por exemplo, vamos supor que na minha prova, eu tenho 20 questões no banco de adição, 20 questões na subtração, 20 questões na multiplicação e 20 questões na divisão. Se eu não criar categorias, pode ser que de repente o Moodle sorteie todas as questões como sendo de adição. Tá? Então eu criei as categorias só para eu garantir que vai ter pelo menos uma questão de adição, pelo menos uma questão de subtração, uma de multiplicação e uma de divisão. Se você não quiser criar categoria nenhuma, tudo bem. Se você quiser criar uma ou duas e colocar mais questões de uma ou mais questão de outra, tudo bem também. Professor Tarcísio, só uma parte. Diga. Essa categorização ela é importante porque durante esse período, por exemplo, a gente trabalhou com vários conteúdos, né? E, de repente, se você não categoriza, um aluno pode responder questões só de um determinado conteúdo e os outros não. Não é isso, professor? Sim, sim. A ideia da categorização é provocar um balanço entre os conteúdos, né? Para a gente não deixar que o sorteio aleatório das questões provoque um desbalanceamento naquilo que o aluno vai responder. Por exemplo, de repente caindo mais questões do conteúdo que ele viu em fevereiro, que ficou lá para trás, né, do que questões que ele viu agora em março ou mesmo em abril. Então, com isso, com a categorização, você tem um balanceamento. Tá? Mas, de novo, isso é facultativo e vale a opinião de cada professor. Tarcísio. Oi, pois não. Eu faço minhas atividades no banco de questões, só que eu não sabia essa parte de categoria. Sim. Daí, cada vez de eu fazer, eu tinha que ficar selecionando manualmente. Eu tinha maior trabalheira para fazer isso. Então, desse jeito acho que fica mais tranquilo, né? Bem mais. Oi, pois não. Diga. Podem falar. Eu queria só tirar uma dúvida. Se eu quiser, por exemplo, em adição, eu coloco 10 questões e eu queria que o banco escolhesse para mim 4 questões para inserir na prova. Como que eu faço? 4 questões de cada categoria. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que na minha prova eu mudei de ideia. Não são mais 4 questões só. Tá? Na minha prova agora tem 5 questões. Só que eu tenho 4 bancos, né? Isso quer dizer que a próxima questão, adicionar uma pergunta aleatória, a próxima questão vai ter que vir de um desses bancos. Pode vir tranquilamente do banco de adição. Tá? Então eu vou adicionar uma pergunta aleatória, uma quinta pergunta, não é isso? E essa quinta pergunta, olha aqui, ela vem do banco de adição. Ah, mas eu quero que tenha mais questões de adição mesmo. Tudo bem, então eu ponho, se eu quiser, mais uma questão do banco de adição, não é? E assim vai. Eu tenho a liberdade de escolher quantas questões eu queira de cada um dos bancos. Claro, isso só vai fazer sentido se no meu banco eu tiver questões suficientes para que essa escolha seja aleatória. No nosso caso, como eu tenho só 2 questões, por exemplo, no banco adição, sem sombra de dúvida, do jeito que eu fiz aqui, vai haver questão repetida na prova. Tá? Então é só esse o cuidado que eu tenho que ter. Você pode escolher quantas questões você quiser de quaisquer bancos que você queira. Tá? Se você quiser montar uma prova com 5 questões de adição, 3 de divisão, uma de subtração e uma de multiplicação, maravilha, beleza. Só tenha cuidado para ter questões suficientes no banco para que você não crie questões repetidas na prova. Só isso. De resto, a montagem é flexível a ponto de você fazer o que você quiser na distribuição das questões. Tarcísio, Oi. era essa pergunta que eu tenho. Assim, não entendo dessa área de TI, mas
por exemplo, se eu escolher 4 questões de uma categoria, corre o risco de aparecerem 2 questões iguais? Margarete, vamos pensar da seguinte forma. Você criou 4 questões na categoria adição, né? E colocou na sua prova 4 questões de adição. Certo. Isso quer dizer o quê? Que certamente vão aparecer 4 questões nessa prova e, sem dúvida alguma, todas vão ser diferentes. Uhum. Então, quando é que pode haver repetição? Se o meu banco, como eu fiz agora, se o meu banco tem 2 questões e eu estou pedindo 3 questões de adição, aí vai aparecer repetido, não tem como muda ou selecionar. Tá bom. Tá? Agora, se vamos dizer, o meu banco tem 10 questões de adição e na minha prova tem 5 questões sobre adição, então, sem dúvida nenhuma, todas as 5 questões que aparecerem na prova serão diferentes. Certinho. Obrigada. Joia. O que mais, gente? Tranquilo até aí? Sim. Bom, pessoal, beleza. Em termos de montagem da prova, acabou, encerrou, passa a régua. Oi, pois não. Dá licença. E se eu quiser, como você disse, fixar uma questão que eu acho importante, que eu quero que todos respondam aquela questão? Tá. Então, Juninho, vamos imaginar que a minha prova, então, agora ela não tem 4 questões. Ela tem 5 questões, tá? Eu vou deixar essas 4 aleatórias. Vamos imaginar que o meu banco de questões tem muito mais questões do que essas 2 que eu coloquei. E tem uma questão específica que eu quero que apareça na prova. Então, olha, ao invés de adicionar uma pergunta aleatória, eu vou em adicionar uma pergunta. Tá certo? Essa pergunta eu posso fazer ela aqui, tá? Como eu já fiz antes. Ou então, eu posso... tá vendo aqui do lado essa setinha? Tá vendo, Juninho? Sim. O meu mouse? Sim. Se eu clico aqui, olha, eu estou trazendo essa questão especificamente para o meu questionário. Olha lá, a primeira questão ainda é aleatória, a segunda aleatória, a terceira aleatória. Opa, cadê o cursor? Terceira aleatória, quarta aleatória. Opa, a quinta questão não é aleatória. É aquela que eu acabei de puxar do meu banco aqui. Tá certo? Ok, obrigado. Falou. Mas, no meu caso, eu mudei de ideia, eu não quero essa questão, não quero mais essa questão. Então, olha, eu vou no xizinho e apago. Pronto, voltei ao questionário com 4 questões aleatórias.